Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. Hora de Saúde é transmitido para todo o estado do Pará, todo domingo às 11 da manhã, pela TV RBA e transmitido para o mundo inteiro pelo site, pelo link tvrba.com.br. Eu falo todo domingo, mas eu faço até questão de repetir. Nós temos espectadores nos Estados Unidos, no Canadá, na Noruega, na Suécia, na Itália, em Portugal, na França, na Inglaterra, em São Paulo, no Paraná, em Minas, no Rio Grande do Norte, em Macapá e eu acho que chega. E nesses lugares todos. E na época da Copa, fomos assistidos na Rússia. Então, assim que acabar o programa, começam a chegar os WhatsApps a respeito do programa. Hoje, mais uma vez, um convidado muito, muito especial. Ele está me devendo essa visita aqui no programa já faz muito tempo, tá? Mas, enfim, ele veio. Hoje nós vamos falar de imagem em saúde. E o convidado de hoje é ninguém menos que o meu amigo Pedro Paulo Arruda. O Pedro Paulo é responsável pelos serviços de radiologia e de imagem da Unimed, do Guadalupe, um dos responsáveis no Hospital Saúde da Mulher, no Laboratório Paulo Azevedo, faltou um ainda, no Cesupa e onde mais? Eu acho que é aí. Tá bom. Pedro Paulo, hoje imagem é uma coisa fantástica em medicina, hoje é uma maravilha, né? Eu tenho um aluno que, em vez de auscultar o paciente, ele já quer uma imagem. Deixa eu te fazer uma pergunta que uma vez um professor meu falou já nos últimos tempos. Hoje a gente faz uma necrópsia no indivíduo vivo. É como se eu pegasse o indivíduo vivo e examinasse ele todo por dentro, como se ele fosse um cadáver, como o patologista faz no exame de necrópsia. Isso é real? Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Eduardo. Bom dia, telespectadores. Hoje em dia, o nível da imaginologia chegou a tanto que talvez seja um dos pontos fortes esse, de ver o indivíduo sem digamos, ele vivo. Ele né? vivo. Então, digamos assim, hoje a gente desprende várias técnicas, várias vertentes dentro da imagem que não só propicia a fazer uma necrópsia, como também ver um pouco além, entendeu? Além do que a necrópsia além veria. do que a necrópsia veria, porque a necrópsia seria um exame, digamos assim, com as peças anatômicas à vista, né? Só que, digamos assim, hoje em dia, pela tecnologia que desprende esses equipamentos, você pode saber o que é que tem mais ali, se tem mais gordura, se tem mais sangue, tá me entendendo? Você consegue ver alguns marcadores significativos da presença de uma neovascularização, que seria a lesão primária de um câncer, né? Você pode chegar a artérias e vasos que nem pela necrópsia você chegaria. Com certeza. Você tá entendendo? E realmente é um mundo de vertentes, de tecnologia e que está em constante evolução. E hoje em dia, eu pelo menos tenho a oportunidade de participar de alguns grupos de desenvolvimento pela internet. Então, por exemplo, uma coisa que está se estudando atualmente sobre determinado assunto
Isso daí é distribuído pela rede para todas aquelas pessoas que têm interesse Interesse. naquele assunto. Então, isso realmente é uma peça fundamental, é uma peça que está alavancando, digamos, a rapidez desse desenvolvimento dentro da imagem. Isso, fantástico mesmo. Então, Até porque é dividido para todo mundo, né? com certeza. Todo mundo pode opinar e pesquisar além. Isso. Essa é uma grande vantagem da socialização do conhecimento, né? Com certeza. Eu acho que a internet ficou... não tem parâmetro, para comparar. Mas Pedro Paulo, já que hoje a gente tem raio-x, ultrassom, ressonância, tomografia, tudo. E nós, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas nós, que só tínhamos o raio-x. Até quando eu era residente, só existia o raio-x. O ultrassom começou, eu já era médico. Me fala uma coisa, o raio-x hoje ainda tem aplicabilidade no dia a dia? O raio-x normal, convencional? O raio-x ele surgiu no final do século... 19. 19. Foi Röntgen, né, que incutiu isso essa tecnologia bastante avançada para a época, inclusive, e que, digamos assim, introduziu na medicina essa vertente da imagem. Só que naquela época você não tinha uma tecnologia complementar como você tem hoje. Certo. No caso, hoje em dia você tem como transformar essa imagem e várias coisas. O que era interessante naquele período, no surgimento do raio-x, é que os diagnósticos eram feitos durante o exame. Ou seja, o radiologista ele fazia um exame através do equipamento, já estava vendo o paciente, em contato com o paciente e vendo o interior do paciente. Certo. Então, isso daí teve um bom e um mal. O bom é que você tinha o diagnóstico ali na hora. E o ruim é que se descobriu os efeitos da radiação. Então, digamos assim, foram as primeiras criaturas expostas praticamente à radiação. E que no século passado a maioria acabou falecendo por linfoma, de câncer, por causa da radiação. Coisas. Então, essa evolução ela é muito interessante, porque isso deu um aporte para as outras tecnologias. Com certeza. Por exemplo, hoje em dia você tem ressonância, que não tem radiação, você tem ultrassom, que não tem radiação. Então, o fato disso daí ter acontecido já propiciou... Peraí. Repete só para os meus espectadores gravarem. Ressonância não tem radiação. Não há radiação. Não há radiação. Não. Ultrassom não tem radiação. Nenhum. Não. Então, o que a gente está falando aqui, em termos de radiação, é a radiação ionizante. Certo. Né? Ou a seja, radiação que faz mal. Aquela radiação que ela tem a capacidade de transformar, digamos, o interior do átomo. Certo. Entendeu? E daí propiciar alguma metaplasia ou aplasia. Tumor. Alguma coisa. Então, essas tecnologias que eu que você citou, realmente elas não têm essa radiação ionizante. Então, elas podem ser usadas, por exemplo, num paciente gestante, num paciente de tenridade, ou seja, expor as suas gônadas, ou seja, aqueles órgãos produtores de óvulo e esperma, à radiação, que não vai haver problema algum. Então, essas tecnologias elas foram visionadas decorrente de tudo isso que aconteceu. Mas, voltando ao que você me perguntou, se o raio-x, hoje em dia, ele tem muito valor, eu te diria assim, em termos de acessibilidade, né? Falando... Preço. Os locais onde ele consegue chegar ao raio-x, porque hoje tem gente coloca dentro
de um veículo, uma mamografia e sai itinerante, né? Certo. Uma mamografia é um raio-x. É um raio-x. Então, por exemplo, você tem vários hospitais no interior do estado que você já tem essa tecnologia à mão. Então, digamos assim, seria a primeira coisa a recorrer no caso de verificar um baleado, um politraumatizado, tá me entendendo? Certo. Aí você teria essa visão interna de uma maneira mais rápida, mais acessível e bem em lugares longínquos, né? Certo. Agora uma coisa, Pedro Paulo. Comparando agora com o ultrassom que hoje os hospitais de pronto-socorro já têm, aquela dor de barriga antiga que o indivíduo fazia o raio-x para saber se era um abdômen agudo, se tinha o hilo pessoas, se tinha... aquilo hoje no mundo não existe mais, né? Quando tu tens toda a aparelhagem. No caso, ainda tem seu valor a rotina de abdômen agudo, né? Até porque, digamos, ela traz também alguns adereços na técnica que, digamos assim, fica ruim para a ultrassonografia, mas bom para o raio-x. Mas, digamos assim, é como você enxergar com um olho e enxergar com 2 olhos. Certo. Você está me entendendo? Certo. Então, se você tem as 2 tecnologias, melhor é usar as 2. Ainda bem. No ultrassom, no caso, a disponibilidade, o preço, e hoje em dia tem ultrassom que você coloca no celular, entendeu? Então, essa disponibilidade, esse fácil acesso propicia para o ultrassom, ele, digamos assim, ter uma acessibilidade mais rápida. Então, e contribuir, principalmente nesses casos, assim, áreas longínquas, né? Ou até em termos de, por exemplo, hoje em dia você tem um ultrassom dentro de uma UTI móvel. Aí você já consegue fazer um eco no paciente dentro da ambulância. Dentro da ambulância, você está me entendendo? Então, essa acessibilidade, essa facilidade que hoje em dia você tem nos métodos de imagem, isso daí é muito, digamos, muito fácil, né? Desonerou, né? Se tornou comum e faz parte, né? Certo. O preço caiu dessas outras, como ressonância, caiu bem, porque antigamente era muito caro, o aparelho era muito caro. Eu sempre falo, hoje você compra um aparelho para colocar no hospital desse porte, ressonância, e daqui a alguns anos é tipo o iPhone, ninguém quer mais o 4, porque está no 10. Estou te entendendo. E só tem 3 anos, entendeu? Então, você vai ter que comprar de novo o aparelho novo. Eu lembro de hospital, a primeira vez que eu fiz uma tomografia, tu colocava o paciente deitado e dizia, enche o peito, aí andava meio... Fazia um corte só. De novo, né? Tu passava lá 2 horas enchendo o peito para fazer. Hoje o indivíduo diz, enche o peito, faz... Acabou. Acabou. Né? Acabou. Então, essa velocidade faz com que tu tenha que comprar o outro aparelho. E tudo isso é em $1.000, né? $1 milhão, essa coisa toda. É tudo muito caro. Mas, espera aí. Vamos voltar a falar de ressonância e tomografia no próximo bloco, que acabou esse aqui. Já, já, pessoal, a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.
Voltamos nessa conversa sobre imagem com o doutor Pedro Paulo Arruda. Pedro Paulo, eu estava falando de ultrassom. A tomografia, isso é importante, meus pacientes, não, eu ia falar ouvintes. Nas terças-feiras eu participo de manhã cedo do programa Conexão Cultura na Rádio Cultura e eu chamava lá os ouvintes de telespectadores. Agora eu vou chamar meus telespectadores para eles entenderem bem. A tomografia, que hoje já está tendo em quase todos os lugares, a tomografia tem radiação? É raio-x? A tomografia, ela foi, digamos assim, inventada na década de 70, por Hounsfield. E engraçado que a ressonância magnética, ela foi, digamos assim, inventada antes da tomografia. Antes da tomografia. Mas ela não tinha uma tecnologia que pudesse dar esse aporte de energia para manter aquele campo magnético. Então, certo. a tomografia, depois que ela foi inventada, ela ganhou esse espaço. E teve um momento que assim, nessa transição que você falou, que os aparelhos eram mais lerdos de tomografia, certo. que ela perdeu muito espaço para a ressonância. Você está me entendendo? Chegaram a citar a morte da tomografia, entendeu? Que ela ia deixar de existir porque já existia a ressonância. Igual o eletrocardiograma, que todo mundo achava que não ia ser. Mas, por exemplo, a tomografia ainda hoje, com a tecnologia que se tem hoje, a tomografia ela é um tanto quanto mais rápida do que a ressonância, ela pode ainda ficar mais rápida. Já a ressonância, pelo fato de você pegar a imagem ser decorrente de um estímulo e uma captação de imagem, você tem esse tempo físico que ele não se altera. Você está me entendendo? Já na tomografia, não. Na tomografia, hoje em dia, você estava citando do paciente que fez uma tomografia com imagem simultânea, né? Com cateterismo por tomografia, né? Então, isso é uma coisa que realmente é atual. Você tem em tempo real, pela tomografia, o que pode ser verificar esses vasos, a punção que você está fazendo. Então, é uma coisa bem, a imagem bem é avançada. Muito legal. Muito legal mesmo. Agora, a pergunta que eu te fiz. A tomografia tem radiação? Tem radiação. Hoje em dia, no equipamento, a maioria deles, ou os que não tinham, vieram a ter pelo fabricante, né? Ele introduziu isso nas máquinas, o controle de radiação. Esse controle, normalmente, ele é feito automático pelos detectores. No caso, o raio-x ele é produzido numa ampola, que é como se fosse uma lâmpada, que emite uma luz, digamos assim. E isso daí vai até os detectores. Então, essa diferença de densidade do raio-x durante a passagem no tecido até chegar no detector é que promove a imagem. Certo? Então, esse tempo também determina a quantidade de radiação também que foi emitida. Então, no momento que ele está captando a imagem em si, ele já está verificando se a quantidade de radiação é adequada, é a mínima para o paciente. Então, hoje em dia, as tomografias, praticamente todas, elas têm esse software que acompanha a máquina e que, digamos assim, reduziu em muito a radiação. Com certeza. Então, hoje em dia, por exemplo, uma pergunta que basicamente fala, a radiação num raio-x, ela é maior na tomografia ou um raio-x tem menos radiação? Hoje em dia, diria que são quase símiles. A tomografia ainda ganha, mas
pela quantidade de cortes. Mas, digamos, se fosse um corte só, era bem menor na tomografia do que no raio-x. E isso já você falando em raio-x com detectores também, um raio-x moderno, né? Certo. E tal, E, pouca Pedro, dose. tu que mexe com esse tipo de imagem todo dia, tomografia, ressonância, ultrassom e tudo mais, tem especificamente indicação de tomografia e tem especificamente indicação de ressonância? Por exemplo, vou te dar um exemplo, uma doença do pulmão, tem especificamente um ou outro? Ou o ideal é fazer os dois? Uma doença do parênquima pulmonar, essa doença do parênquima pulmonar, digamos que a tomografia reina. A tomografia é o reinado dela. Então, digamos assim, você só visa, até por causa do conteúdo, né? O conteúdo dentro do pulmão, numa inspiração, vai ser aéreo. Então, você não tem praticamente sinal na ressonância. Certo. Você vai ter sinal já na parte de mediastino, onde está vaso, bronco, coração. Isso. Mas na parte de parênquima pulmonar, não. E já que eu dei como exemplo o pulmão, outro exemplo, cérebro, ressonância ou tomografia? Ou um completa o outro? Tem um clique aí, tá certo? Digamos, numa isquemia cerebral, quando você tem o ictus, ou seja, o ictus é o início daquela isquemia. Certo. Se aquela isquemia ela é, digamos assim, muito súbita, tem poucas horas, 6 até 12 horas, tem alguns dispositivos que você tem na tomografia de você conseguir enxergar, tá certo? Antes de uma ressonância. Certo. Tá certo? Depois de 12 horas, aí já é a ressonância. Então, essa discussão vai longe, entendeu? Mas o fato na ressonância você tem uma variedade de dispositivos, inclusive de detecção disso daí, que são muito mais, visualmente, são muito mais elucidativos. Certo. Entendeu? Por exemplo, o que você sua um pouquinho na tomografia, já na ressonância já fica mais fácil. Certo. Então, por exemplo, vai ter que... O paciente, mas aí você tem um paciente que está entubado, que está com uma respiração ruim e tudo. Você está me entendendo que tem que ser um negócio mais rápido? Aí você vai pôr na ressonância, que demora um pouco mais para fazer o exame. Não, você faz logo uma tomografia, vamos ver o que é que dá para ver por aqui, para a gente determinar qual vai ser o intuito do tratamento. Mas, por exemplo, se você tem um paciente que está na dúvida, que você tem um paciente que pode ficar na máquina, aí você já opta pela ressonância. Fantástico isso. Então, o importante é que você tem... A ressonância demora, né? Tem gente que tem claustrofobia de ficar de dentro. Já existe ressonância mais aberta? A ressonância, aquela área, aquele buraco que o pessoal fala, chama BOR. Né? O BOR, normalmente, desses equipamentos, ele gira gira, na maioria deles, em torno de 70 centímetros de diâmetro. Alguns são menores. Quando eu comecei a trabalhar com ressonância, o BOR chegava nos 65 centímetros, era o máximo que chegava na ressonância. Mas hoje em dia você tem BOR de 8, por exemplo. Então, os equipamentos mais modernos de 80 centímetros. De 80, dá para colocar um gordo, bem gordo. Então, digamos assim, já não dá aquela sensação claustrofóbica que dava antigamente na ressonância. Eu já fiz algumas vezes exame de ressonância e já vi muito radiologista pular da mesa de ressonância, você está me entendendo? Então, eu fui fazer o meu exame com esse intuito, né? Mas dá-se uns 10 segundos que eu vou sair daqui, sabe? Mas depois a pessoa vai relaxando, vai sincronizando a respiração e acaba até dormindo no aparelho, entendeu? Mas realmente tem gente que tem essa dificuldade
tem essa ânsia, né? Certo. E às vezes fica bem difícil. E em termos de imagem, tem radiologista que diz, não, tecido mole é para ressonância, osso é para tomografia. É isso? Tem alguma coisa a ver isso aí ou não? Olha, eu te diria que nessa floresta, nessa selva aí, Certo. você está me entendendo? Vai muito digamos, do know-how, do expertise do cara De quem está lá. De quem está vendo o seu paciente. Outra entendeu? coisa, já que na minha área, a angiotomografia e a angiorressonância. Olha, na angiorressonância e a angiotomografia, elas se equiparam. Se equiparam. Só que, por exemplo, em termos de uma TEP, um tromboembolismo pulmonar, você pode fazer já numa tomografia que vai ser bem mais rápido. Só que vai usar o contraste também. Certo. Entendeu? Na ressonância, vai ser rápido, mas não tão rápido. Não tão rápido. Está me entendendo? Esse é o Porque cenário. tem um tempo aí. Então, tem paciente ofegante, né? Ofegante. Tá com a trombose lá dele. A média lá dentro da ressonância é o quê? Meia hora no mínimo? Não, tem exame que tem até 10 minutos, tem exame de 5 minutos, mas são extremidades, né? Quando você tem um exame maior, aí varia muito dos canais que você tem na ressonância, né? Certo. E das bobinas que você usa. Porque o sinal que é mandado para reconstruir a imagem depende muito dessas bobinas, entendeu? O que são essas bobinas? Elas são usadas em volta do paciente no intuito de homogeneizar ainda mais o campo e o sinal ser captado rapidamente, entendeu? Fantástico isso. Em evolução, os dois. Olha, hoje eu te digo que já teve bobina assim que parecia uma prisão, né? O cara ficava cheio daqueles negócios no rosto, no corpo. Hoje em dia não, hoje em dia são bem abertas, elas visam isso daí, o conforto maior do paciente, né? Para o cara não se sentir. E esses dois tipos de exame continuam em evolução, né? Continua. O que eu posso te dizer é o seguinte, que hoje em dia é uma realidade. Não é uma coisa que não existe ou que só tem em São Paulo, nos Estados Unidos. Não. Hoje em dia a gente vive essa realidade aqui mesmo em Aqui Belém. em Belém, com a mesma qualidade. A mesma qualidade. Pedro Paulo, já que o nosso programa está terminando, tuas considerações finais, em termos de imagem. Eu acredito muito no método. Acho que é uma arma muito promissora ainda a ser pesquisada em todas as vertentes, tomografia, ressonância, hoje com os PET-CT da vida, a própria emissão de pósitrons, isso daí que não acabou ainda. Certo. A medicina nuclear, isso tudo tem uma expansão ainda em ocorrer, né? E acredito muito que ainda vai favorecer em muito e se tornar uma coisa viável também aqui para a gente da Amazônia, né? Com certeza. Pessoal, o nosso tempo acabou. O Pedro Paulo volta em breve para a gente continuar essa história, porque isso está evoluindo a tomografia, a ressonância, o ultrassom, até o velho raio-x. Com certeza. Evoluindo tanto que logo, logo o Pedro Paulo volta. Isso aí tem que ser uma conversa anual de atualização. Por enquanto, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.